Bem, pessoal, nessa videoaula de hoje a gente vai abordar as principais topologias dos conversores CCCC. Esses conversores vêm ganhando mais espaço nos últimos anos, em virtude principalmente do crescimento, das microredes em corrente contínua, das smart grids e da inserção de recursos energéticos distribuídos sob a forma de geração distribuída, a citar a solar, a eólica, a biomassa, além do armazenamento distribuído em banco de baterias e de cargas especiais, tais como os veículos elétricos. A principal função dos conversores CCCC é pegar uma tensão CC de entrada e converter em uma tensão CC de saída regulada, e essa tensão CC de saída regulada ela pode ser mais alta do que a de entrada, mais baixa, a mesma ou ainda invertida, E aí a gente pode, então, a partir dessas informações, estudar as principais topologias. A primeira que a gente estuda é o conversor Buck. O conversor Buck é um regulador CCCC que pega uma tensão de entrada mais alta, normalmente não está regulada, e transfere para a carga, que no caso aqui a gente está emulando por uma carga resistiva, transfere essa tensão também para a saída CC, só que regulada e rebaixada. Um exemplo disso, a gente poderia ter, por exemplo, um barramento CC, que tem uma tensão mais alta, mas que não está regulada. Como interface, a gente teria um conversor Buck, que vai pegar essa tensão, vai rebaixar e regular para então aplicar numa carga que poderia ser, por exemplo, a bateria de um veículo elétrico. O segundo conversor que a gente aprende é o regulador Boost, que pega uma tensão CC de entrada mais baixa, eleva o nível dessa tensão para a carga e regula a tensão. Um exemplo que a gente pode ter de aplicação disso seria um gerador fotovoltaico, que na sua saída vai ter uma tensão CC que não está regulada. O conversor Boost, então, vai servir como interface, que vai regular o nível de tensão e elevar o nível de tensão para então aplicar no barramento CC ou num link capacitivo. E daí então vai servir de entrada para um inversor de fonte de tensão, que vai pegar essa forma de onda contínua na entrada e vai transformar numa forma de onda em corrente alternada para injetar na rede elétrica. A terceira topologia de conversor CCCC seria o conversor CCCC bidirecional em corrente. Esse é bem interessante, porque os dois primeiros que a gente aprendeu são unidirecionais. Esse aqui não, esse aqui é bidirecional, vai depender da finalidade que você quer. Se você quiser que ele cumpra uma etapa Buck, ele pode cumprir tranquilamente. De que forma? Ele transfere a tensão de uma fonte, por exemplo, aqui no caso é um barramento CC, que tem a tensão mais alta. Quando esse interruptor aqui está ligado, ele transfere então a tensão mais alta para esse banco de baterias aqui, que tem uma tensão mais baixa. Esse interruptor, então, ele abre, e a tensão é transferida do barramento CC para o banco de baterias com um fluxo de corrente nesse sentido, no sentido de rebaixar e regular o nível de tensão para aplicar o banco de baterias. E a volta também é verdade. Esse interruptor aqui no estágio boost, ele abre, o interruptor S2 fecha, e a tensão do banco de baterias ela pode então ser elevada e regulada para ser aplicada a um barramento CC. Lembrando que a capacitância ela é a razão entre a carga e a tensão. Então, no lado que eu tiver maior tensão, eu vou ter uma capacitância de acoplamento mais baixa, e no lado que eu tiver uma tensão mais baixa, eu vou ter uma capacitância de acoplamento mais alta. E aqui eu boto o exemplo que eu acabei de citar para vocês. Eu tenho um banco de baterias estacionárias e eu posso ter o fluxo de potência tanto da direção da bateria para o barramento CC ou o fluxo reverso do barramento CC para o banco de baterias. Para o lado da bateria, esse conversor funciona como Buck, e para o lado do barramento CC ele funcionaria como um Boost. Certo? A quarta topologia é a topologia Buck Boost, também conhecido como regulador inversor, e eu vou já dizer o motivo pelo qual ele é inversor. Esse regulador aqui, ele é Buck Boost, mas ele é unidirecional. Ele pode trabalhar como Buck se o ciclo de trabalho associado a esta chave aqui for meio ou menor que meio, certo?
e ele vai trabalhar como boost se o ciclo de trabalho for maior do que meio, tá? De tal sorte que ele vai pegar o nível de tensão da entrada, vai aumentar ou diminuir, dependendo da função que você quer, se é buck ou se é boost, com a desvantagem de que a tensão sobre a carga ela vai ser invertida. Tá? Essa característica ela é uma característica que não é muito desejada na maioria das aplicações, né, de eletrônica de potência, mas para fins de aprendizado, de topologia, é importante conhecer também esse regulador buck boost, ou também conhecido como regulador inversor. E para contornar isso, então foi proposta essa outra topologia aqui, que é o buck boost unidirecional, né? Só que não inversor, que eu consigo transferir a tensão de uma fonte V1 para uma fonte V2, né? Por meio desses interruptores aqui. Se o interruptor S1 e o interruptor S3 estiverem on, então ele funciona como um buck. E se os interruptores S2 e S4 estiverem on, ele funciona como um boost, tá certo? De tal sorte que a tensão de saída ela não será invertida, tá? Então, basicamente são essas as topologias. Aí vocês podem me perguntar, pô, Marcelo, mas é muita topologia para lembrar, né? Tem algum macete para a gente decorar isso mais fácil? Tem. O macete é decorar o buck. Decora o buck, que aí fica fácil de lembrar os outros. Como é que a gente faz? Olha, o buck ele é um interruptor, um diodo, um indutor e um capacitor. Aqui é a carga, né? Como é que a gente faz, então? Se eu rotacionar no sentido anti-horário, eu obtenho quem? Eu obtenho o boost. Olha, quer ver? Presta atenção, vou fazer aqui a rotação. Rodei aqui. O indutor que estava aqui veio para cá. Ó. A chave que estava aqui, o interruptor veio para cá e o diodo foi para lá, né? Sempre com a seta apontando para a carga. Tá ok? Então, do buck eu obtive o boost. E como é que eu faço para obter o buck boost? O buck boost eu faço só permutar aqui o diodo com o indutor do buck. Lembrando que como ele é inversor, né, no buck boost, então o diodo ele fica apontando para fora da carga e não na direção da carga. Tá ok? Então essa é a forma mais fácil da gente lembrar desses três principais que a gente aprende lá na graduação: o buck, o boost e o buck boost inversor, né? E para finalizar aqui, eu fiz um diagrama aqui de blocos para a gente entender mais ou menos como é que a gente consegue fazer o controle, né, da geração dos pulsos de gatilho para qualquer um desses interruptores aqui que a gente queira controlar, tá? E como é que a gente faz isso, pessoal? É muito simples. A gente tem, como eu falei para vocês, uma tensão de entrada e uma tensão de saída, né? E cada conversor desse aqui, né, ele tem, obviamente, uma função de transferência associada a ele. Tá? Então, se eu quero fazer o controle dos pulsos de gatilho desses interruptores, o que é que eu faço? Eu meço, por exemplo, se eu quiser fazer controle por tensão, eu meço a tensão de saída, tá? Comparo com uma tensão de referência, sei lá, 400 volts, vamos supor. Tá? Digamos que aqui na saída eu tenha uma saída de 395 volts. Então aqui eu vou ter um erro, né, comparando a tensão de referência com a saída, eu vou ter um erro de 5 volts. Passo por um estágio amplificador e aí aqui eu vou ter um controlador, tá certo? Esse controlador pode ser um controle do tipo PWM, tá? Que vai gerar então para mim os meus pulsos de gatilho que vão controlar, né, os gatilhos desses interruptores, desses conversores. Se a gente for falar do PWM, né, que é a modulação por largura de pulso, ou Pulse Width Modulation, né, no PWM o que a gente tem? A gente tem uma portadora que é triangular. Essa portadora triangular ela é fixa, tá? Ela é gerada por um oscilador de onda triangular, tá? E a gente diz que ela é um VR de T, uma função VR de T, cujo valor de pico é esse VR chapéu, tá? E a gente tem um sinal de controle, VC de T, que vai justamente o quê? Controlar a largura dos pulsos de gatilho, né? Perceba que, olha só, quando o sinal de controle ele é maior do que a portadora triangular, então eu tenho um nível lógico 1.
E quando o sinal de controle é menor do que a minha portadora triangular, eu tenho um nível lógico 0. De tal sorte que isso aqui, olha, isso tudo é o período que a gente chama de TS, ou T-switching, ou período de chaveamento, tá? E D, quem é D? D é o ciclo de trabalho, que é um número que varia entre 0 e 1. Normalmente o D escolhido é meio, tá? Como é que eu vario o ciclo de trabalho no controle PWM? É com sinal de controle, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, o valor de pico dessa rampa em 800 e o meu sinal de controle tivesse em 400 volts, então eu teria um ciclo de trabalho meio, né? Se eu reduzir o ciclo de trabalho, o que acontece com a largura do meu pulso? Eu diminuo a largura do meu pulso, ou seja, eu diminuo o ciclo de trabalho. E se eu aumento o VC de T, se eu aumento esse sinal de controle, eu aumento a largura do meu pulso ou aumento o meu ciclo de trabalho. De tal sorte que no modo de condução contínua eu tenho 2 instantes de tempo. Eu tenho um instante de tempo em que o meu interruptor ele está na posição ON, ou ligado, que é o produto do ciclo de trabalho pelo período de chaveamento, e tem um período de tempo em que o meu interruptor está bloqueado, ou 1 menos o ciclo de trabalho vezes o período de chaveamento. Então, se eu quiser criar uma função de modulação aqui para o meu ciclo de trabalho, que seja esse D de T, basta eu pegar o meu sinal de controle, que é o VC de T, ele pode estar subindo ou descendo aqui, né? Normalmente ele fica fixo, porque o ciclo de trabalho normalmente é fixo, tá? E divido pelo valor de pico aqui por esse valor aqui, tá? Da minha portadora triangular. Então meu D de T seria VC de T por VR chapéu de T, tá, pessoal? Então, basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, tá? E nos próximos vídeos, então, a gente vai começar a fazer a modelagem de cada um desses conversores aqui, tá? A modelagem matemática. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.